O Espírito Santo me disse para dar a você a mensagem de que seu pecado já foi julgado. As barreiras de separação entre Deus e os homens caíram. Você é livre, liberado por seu poder, e você pode ser restaurado a um lugar de total inocência, à posição original do homem, de proximidade e comunhão com Deus. A importância desta mensagem é vista pelos lembretes do sacrifício em cada mensagem que foi trazida pelo anjo. Lembro-me tão distintamente da primeira vez que Gabriel veio. Ele revelou uma bela verdade do 3º capítulo de Zacarias. Ele disse, abro aspas, vocês estão cientes do sacrifício de Cristo como visto da terra, que é do ponto de vista do homem. Agora você gostaria de ver o que aconteceu do ponto de vista de Deus? Fecho aspas. Instantaneamente, ele me permitiu ver Jesus, o Cordeiro de Deus, totalmente sem pecado, movendo-se do Pai para a terra. Então Gabriel disse, agora olhe para ele enquanto ele volta para o céu. Então eu vi Jesus curvado, com suas vestes sacerdotais rasgadas e salpicadas de lama, imundas, com a podridão e o fedor do mundo. Ele entrou com os ombros curvados na presença de Deus. Meu coração se partiu quando vi isto. Eu vi Jesus em uma luz diferente do que eu já tinha visto antes. Eu o vi vindo para o céu, vindo das trevas do poço do inferno, levando os pecados do mundo inteiro. Então, enquanto Jesus estava lá, curvado com as costas de Deus voltadas para ele, Gabriel, o anjo do Senhor, falou em alta voz e disse, abro aspas, tomem essas vestes imundas dele, removam-as para um lugar onde elas nunca serão encontradas, e vistam-lhe agora as novas vestes reais, as vestes reais sacerdotais. Fecho aspas. Então os anjos que estavam diante dele colocaram as vestes sobre ele e Gabriel disse, abro aspas de novo, peguem uma coroa e coloquem-a em sua cabeça, fecho aspas. Naquela coroa estava a mensagem que subiu diante de Deus, santidade ao Senhor. Contem todas aquelas pessoas que me seguem como santas, aceitem-as por causa do que eu fiz. Ali estava escrito na coroa, foi quando Jesus se tornou nosso rei e nosso sumo sacerdote. Eu tinha lido o 3º capítulo de Zacarias muitas vezes, mas só quando Gabriel me lembrou que me ocorreu que na língua grega o nome de Josué é realmente o nome de Jesus. Eu nunca tinha visto a verdade de como Jesus retornou ao céu. Todo texto de Zacarias 3 é citado aqui para que você veja a profecia cumprida exatamente como Deus me permitiu ver nesta bela visão. Então o anjo me mostrou, na minha visão, Josué, Jesus, o sumo sacerdote em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava lá também, à mão direita do anjo, acusando Josué de muitas coisas. E o Senhor disse a Satanás, eu rejeito suas acusações, Satanás. Sim, eu, o Senhor, pois decidi ser misericordioso com Jerusalém. Eu te repreendo. Eu decretei misericórdia para Josué e sua nação. Eles são como uma vara em chamas tirada do fogo. As roupas de Josué estavam imundas quando ele estava diante do anjo do Senhor. Então o anjo disse aos outros que estavam ali, abro aspas, retirem suas roupas sujas, e voltando-se para Josué disse,
Veja, eu tirei seus pecados e agora eu estou lhe dando essas roupas novas. Então eu, Zacarias, disse: Por favor, ele também pode ter um turbante limpo na cabeça? Então eles lhe deram um. Então o anjo do Senhor falou muito solenemente a Josué e disse: O Senhor dos exércitos declara: se você seguir os caminhos que eu lhe dei e fizer tudo o que eu lhe disser, então eu o colocarei no comando do meu templo para santificá-lo e lhe deixarei entrar e sair da minha presença com estes anjos. Ouça-me, ó Josué, o sumo sacerdote, e todos os outros sacerdotes. Vocês são ilustrações das coisas boas que estão por vir. Vocês não estão vendo? Josué representa meu servo, o renovo que enviarei. Ele será a pedra fundamental do templo, ao lado do qual Josué está de pé, e gravarei esta inscrição 7 vezes: retirarei os pecados desta terra em um único dia. E depois disso, o Senhor dos Exércitos declara: vocês todos viverão em paz e prosperidade, e cada um de vocês terá uma casa própria quando convidar seus vizinhos. O anjo então me trouxe a Isaías 53 e tornou algumas verdades tão reais que nunca poderei esquecê-las, começando com o versículo 3, abro aspas. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Fecho aspas. Há aquelas vestes imundas que foram colocadas sobre ele. Continuando com o versículo 4, abro aspas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Fecho aspas. Do versículo 4 ao versículo 9. Nos versículos 10 e 11 estão as palavras que vieram diretas do coração de Deus e oro para que elas o agarrem como fizeram comigo. Abro aspas para a leitura dos 2 versículos. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Fecho aspas.
Deus tomou aquela alma imortal e permitiu que ela engolisse não apenas um pequeno gosto da morte, mas um gosto para todo o homem. Sua alma eterna foi dada como uma oferta pelo pecado. Como Jesus foi aflito, como ele foi ferido, como sua alma foi feita uma oferta pelo pecado. A Bíblia diz agora: olhe para ele, olhe para ele. Ele está dando à luz uma nova raça. Ele estava com dores de parto e ficará satisfeito. O versículo 11 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O versículo 10 diz: ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao fazer de sua alma uma oferta pelo pecado, Jesus tornou possível a redenção eterna para todos, para o mundo inteiro. Das agonias de uma alma condenada nasceu a semente que brotou. Abro aspas, ele verá a sua semente, fecho aspas. Ele viu a igreja brotar e ele está olhando hoje para a sua semente, sua descendência, seus redimidos, seus resgatados, seus libertados que brotaram de sua morte. Quando ele olha para você e diz: lembro-me do trabalho de parto em minha alma, e o que vejo me satisfaz e gosto. Você é um membro da família, você é redimido, você é um filho de Deus, você é membro de uma nova raça, não uma raça judaica, não uma raça gentia, mas um membro da nova raça, um membro do reino celestial, uma raça celestial, um sacerdócio real. Em sua morte, Jesus foi realmente atingido pela mão de Deus com o julgamento do pecado para todo o mundo. Neste ponto, Jesus entrou em total separação de Deus e Deus lhe deu as costas por causa do pecado. Este grande mensageiro que Deus enviou trouxe esta verdade para mim com tanta força que, quando a vi, deitei na cama e chorei. Não pude evitar. A cama tremeu por eu ver o preço que Jesus pagou e o que o seu sacrifício e nossa lembrança realmente representam. Está chegando um dia para muitas pessoas, muitas pessoas, que se recusam a se identificar com Jesus sem perceber que ele já provou a morte por elas, que ele já se tornou seu substituto no julgamento. Chegará o dia em que os homens ouvirão essas palavras novamente: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Eles vão sentir a agonia que Jesus experimentou, mas não precisa mais ser assim. Deus e as hostes do céu estão trabalhando hoje em tempo integral para livrar homens e mulheres do horror daquele dia. Graça e paz aos meus amados irmãos. Sou a irmã Carminha Cavalcante e moro na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, no Brasil. Não deixe de ver a terceira parte deste capítulo que está no próximo vídeo.